Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre Revolução Industrial. Para começarmos a nossa conversa, nós temos que primeiro analisarmos a palavra revolução. O que significa uma revolução? É a mesma coisa que revolta? Tem a ver com guerra? Tem a ver com mudança? Qual seria o significado dessa palavra de forma geral? Então, se pesquisarmos no dicionário, vai aparecer a seguinte definição: mudança profunda ou completa, subversão, revolução de costumes. Então, seria algo que teria estipulado uma mudança em algo, em algum momento, em alguma sociedade específica, em alguma forma de produzir. Então, quando se trata de revolução industrial, temos que pensar como ela aconteceu, aonde ela aconteceu, de que forma ela se iniciou e o que ela desencadeou nos anos seguintes na vida das pessoas. E de que forma também ela mexe com a nossa vida nos dias de hoje. Então, ela iniciou na Inglaterra, no século XVIII, quando o capitalismo começou a se consolidar enquanto sistema econômico mundial. De forma geral, as principais características da Revolução Industrial foi a mudança da produção da manufatura para a maquinofatura. Se a gente olhar para o lado esquerdo, a gente vê um oleiro, por exemplo, fazendo um vaso, né? Esse vaso é único, ele não vai ser copiado, ele não vai ter o mesmo tamanho, provavelmente, que um outro vaso, porque ele é feito de forma artesanal. Já do lado direito, temos uma impressora 3D, em que ela vai repetir programadamente uma série de produtos iguais. Vai custar um tempo para que se produza isso, mas ela vai ter uma produção em escala de forma igual, e os produtos vão ter um tamanho exato ou um peso exato para que outras coisas não sejam prejudicadas ao longo da produção. E por que a Inglaterra? O que a Inglaterra tinha de diferente dos outros países para que ela pudesse fazer uma revolução para modificar a indústria ou a forma de produzir? Então, a Inglaterra tinha algumas características diferentes de outras nações naquele momento, no início da Idade Moderna. Primeiro, eles acumularam capital através dos saques feitos pelos corsários, que eram piratas oficiais do governo inglês, que saqueavam galeões portugueses e espanhóis que vinham das Américas para a Europa. Como a Inglaterra tinha saído mais tarde para as grandes navegações, eles não tiveram muito a descobrir. Então, uma forma de acumular capital foi através desses saques autorizados pelo rei da Inglaterra. Outra coisa que eles tinham era muita matéria-prima. A Revolução Industrial precisava de ferro, de carvão, eles tinham isso em grande quantidade, então colaborou com que a produção aumentasse mais, né, que tivesse mais agilidade, mais matéria-prima, mais produção. A mão de obra era barata porque boa parte da população inglesa ela morava no campo durante muito tempo. Durante a Revolução Gloriosa, anteriormente, os ingleses teriam feito cercamentos, que era, no caso, para que se produzisse lã, para que se produzisse algumas matérias-primas, foi necessário expulsar a população que vivia nos campos, que passaram a viver nas cidades agora, trabalhando nessas fábricas. E o campo passou a ser cuidado por grandes produtores rurais, que acabavam produzindo ovelhas, rebanhos, dali se tirava a lã que enviava para as fábricas. Então, essa população que antes trabalhava no campo, agora foi para a cidade em grande quantidade. E por conta disso, os salários acabaram sendo baixos pela demanda de emprego, no caso a oferta e procura que guiava os empregos na cidade nesse momento. Também a burguesia que havia crescido na Inglaterra nesse momento passava a estimular o comércio, passava a estimular o acúmulo de bens, né? E o governo da Inglaterra era diferente dos outros países nesse momento. Por quê? Eles já haviam adotado o parlamentarismo como sistema, onde o rei acabava não abusando tanto através das suas decisões. Tudo passava como uma decisão do governo e do parlamento em consenso. Então a Inglaterra teve uma sequência de situações que permitiam com que ela se desenvolvesse antes nessa questão industrial por conta da organização que ela já tinha em seu país. Que mudanças aconteceram na forma de produzir, em especial, na Revolução Industrial? Então, inicialmente, tudo era feito à mão, nas oficinas, de forma artesanal.
agora passou-se a ter uma indústria que produzia esses tecidos. Então a Inglaterra trazia produtos que vinham das suas colônias ou que vinham do interior e elas passavam a abastecer essas fábricas através dessa matéria-prima. Também a invenção de algumas coisas que foram extremamente importantes nesse momento. A invenção da máquina a vapor e todas as invenções que foram feitas em cima do movimento de máquinas através do vapor e do tear mecânico, que seria, se pudéssemos comparar com uma coisa dos dias de hoje, uma máquina de costura gigante em que ela fazia mais do que antes se fazia com as mãos, com as rendas, né? Então ela fazia muito mais em menos tempo. E isso facilitou com que a Inglaterra aumentasse a sua produção. Então, as locomotivas, elas também foram utilizadas nesse momento como meio de transporte de grandes quantidades e também que passaram a movimentar as pessoas de um lugar para o outro na Inglaterra. Então, elas dinamizaram a produção e facilitaram com que a revolução se espalhasse pela Inglaterra e também por outros lugares do mundo, né? Aí a gente pode ver, por exemplo, nessa imagem, as diferenças desses mecanismos que eles tinham de produção. Por exemplo, à esquerda, um tear manual, onde uma pessoa manipulava todo o material de forma lenta, gradual, ela fazia aquilo de uma forma artesanal, e do outro lado eu vou ter um tear mecânico, movido por máquinas, que produzia muito mais rápido, em maior quantidade, com uma maior qualidade e com um padrão de produção, né? Então, se a gente puder contextualizar com o que a gente tem em Florianópolis, por exemplo, em Santa Catarina, a gente tem aqui essa ideia da produção manual. Também temos a produção industrial, mas a renda de bilro seria comparada a essa parte artesanal, né? Onde eu faço ponto por ponto, linha por linha, tecido por tecido, eu vou fazer um de cada vez, uma renda em cada produção e nenhuma sai igual, né? Então, a gente tem um pouco dessa produção manual presente no nosso cotidiano. Então, algumas consequências da Revolução Industrial, tanto para a produção como para a vida das pessoas. Primeiro que o capitalismo se afirma, né? Agora eu tenho muito comércio, eu tenho lucro, eu posso emprestar, eu vou ter dinheiro rodando pelo mundo através dos produtos que estão sendo comercializados. Eu vou produzir muito, eu vou ter agora a troca de um trabalho que era de coisa por coisa, e eu vou trocar, no caso, a minha força, o meu tempo, por dinheiro. Então, o trabalho agora vai ser pago através dos salários, né? Lembra que salário vem lá da palavra sal, no Império Romano, que os soldados eram pagos com sal e outros metais preciosos, mas daí que vem a origem dessa palavra. Eu vou vender a minha força física a partir desse momento. E o objetivo final vai ser lucrar. Então, eu vou também precisar de um aumento de produção no campo, que eu preciso de alimento para as pessoas que vivem nas cidades. Então, são algumas consequências dessa mudança na forma de produzir. Surge a fábrica como um espaço fundamental para se ganhar esse dinheiro, né? Eu vou colocar muitas pessoas nesse espaço, um local totalmente insalubre, as máquinas perigosas, crianças trabalhavam no meio dessa produção insana e diária, né? Eu vou ter aí todo esse espaço que não existia num outro momento, que antes eram pequenos locais para se produzir artesanato, agora eu produzo em grande escala, num espaço gigantesco, acumulando muitas pessoas, estimulando e necessitando de produção, né? Então a gente pode ver algumas imagens, quase todos jovens presentes, né? Nessa fábrica aí, provavelmente de fios, né? Todos eles apoiados em funções que eram específicas para cada um, né? Aí também, vamos ver essas senhoras provavelmente mexendo com algodão, né? Com tecidos também. Mais uma espécie de uma linha de produção. Uma coisa que me chama a atenção nessa imagem é a separação de homens e mulheres. A gente pode ver algumas fileiras só com homens e algumas só com mulheres, como se tivesse essa parte sexista, né? Separar por sexualidade, por grupos específicos dentro da fábrica, onde cada um tinha seu espaço, né? E mais consequências da revolução. Eu aumentei a população da cidade, que vão aumentar também os problemas dentro dessa cidade, como a falta de moradia. Eu vou ter as classes sociais entrando em atrito, por exemplo, a burguesia representada pelo dono da fábrica e o proletariado que representa aquele que trabalha, aquele que tem a força braçal. Eu vou ter jornadas de trabalho de no mínimo 16 horas diárias, os salários extremamente baixos por conta da oferta e da procura, e a alienação daqueles que vão trabalhar por sobrevivência. Ele vai trabalhar por qualquer coisa, porque ele não tem a possibilidade de escolher, né? Então, o emprego acabava sendo para aquele que tinha a oportunidade de trabalhar, não importa quanto tempo fosse. E o trabalho infantil vai ser, de fato, algo comum nessa época, porque não tinha uma legislação, não tinha qualquer proteção à criança, à mulher, ou à questão de tempo de trabalho, né? Então, a infância, nesse momento, provavelmente não vai ser a mesma coisa que foi nos dias de hoje. A criança não tinha esse tempo de brincar, de desenvolver várias áreas
da sua vida, né, áreas assim de construção de conhecimento, de dela se reconhecer enquanto pessoa, enquanto sujeito, ela vai ter que trabalhar para sustentar a família, porque ela é mais um. Lembra que as famílias aí no século 17, 18 até 19 eram numerosas, passavam-se de 10 pessoas no mínimo por família, porque precisava de gente para trabalhar, para alimentar o restante da família, né? O meio ambiente, que não precisamos nem falar, né? As chaminés, que são representações de todas as obras que falam de Revolução Industrial, sempre a produção insana, dia e noite, a questão de viver no local desse, respirar esse ar, né? Então, as doenças, provavelmente respiratórias, nesse período eram muito grandes devido a essa carência que tinha de uma política de, sei lá, de cuidados com aquele que trabalhava na fábrica, né? Outra coisa importantíssima que vai acontecer é a mudança na percepção das pessoas que elas terão sobre o tempo. Elas não vão ter mais aquela percepção anterior de talvez mais lenta, mais contemplativa, ou ainda que ficavam olhando e percebendo como as coisas aconteciam. A fábrica ela vai aparecer de forma insana, ela vai fazer com que a pessoa não possa parar para pensar, ela tem que produzir, ela não pode questionar. Então eu vou tirar o tempo humano ou o tempo da natureza e vou colocar o tempo de fábrica. É por isso que o relógio vai aparecer nesse momento. Por exemplo, se pensar na Inglaterra, eu tenho lá no meio da cidade o Big Ben, para dizer, ó, é o momento de trabalhar. Não pode ter desculpa que vai chegar atrasado hoje, que tem um relógio no meio da cidade, né? Então a produção ela vai ter que obedecer, a questão do tempo é dinheiro. Eu preciso produzir, eu não posso chegar atrasado, eu tenho espaço, eu tenho tanto para se produzir e é necessário cumprir esse dever até o final, né? E a gente percebe isso nos tempos modernos, né? O Charlie Chaplin, ele interpreta um trabalhador da fábrica em que ele tem que seguir as regras e o tempo da fábrica. E muitas das vezes isso não fica nem parecido com o que é ser um humano. Então ele acaba praticamente virando uma peça dessa indústria, dessa máquina toda, né? Então a gente vê, por exemplo, ele na linha de produção, lá apertando os parafusos, que a função dele é essa, é única, ele não sabe o que acontece no final da linha de produção. Ele faz simplesmente a parte dele, né? Aí também a questão do momento de almoço, né, que não era uma regra, não era um direito do funcionário ter, então o patrão tenta inventar uma máquina que faça o cara almoçar mais rápido. E aí, ao final, a máquina dá errado, porque ela não corresponde à mesma velocidade do homem, e aí acaba dando todo um problema com relação ao teste que eles estavam fazendo com o Chaplin nesse momento ali. E aí também a questão da privacidade. O Chaplin tem um tempo ali para ir ao banheiro, né? Ele vai lá, acende o cigarro dele naquele momento, e de repente uma câmera, uma tela se acende no meio do banheiro dizendo, oh, volta para trabalhar, é teu tempo. Você não pode ficar fazendo qualquer coisa porque eu sou o dono da fábrica. Então, é toda uma ideia diferente do que a gente tem nos dias de hoje com relação ao trabalho em si. Tinha toda uma ideia de vigilância a esse funcionário, porque tempo seria dinheiro. Algumas coisas se aplicam nos dias de hoje, mas o Chaplin ele tenta deixar isso mais exagerado para que se faça uma sátira daquele momento em que a Revolução Industrial estava se fortalecendo na Inglaterra e em outros países da Europa. Também a gente tem, como última imagem, ele enlouquece, né, porque ele não consegue acompanhar esse tempo da máquina e ele sai insano, reproduzindo coisas que ele fazia na fábrica, no meio da rua e entre as pessoas que ele encontra. Essa foi a nossa aula sobre a Revolução Industrial, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam e bons estudos!